Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao ICO Series, nosso encontro semanal com o C-Level, convidados pela LHH para um bate-papo sobre práticas adotadas pelos líderes no atual contexto. A LHH é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado e com operações em mais de 60 países. Eu, José Augusto Figueiredo, estarei com vocês hoje mediando convidados especiais. O Mário Lindenheim, conselheiro executivo da BP Bung Bioenergia, e o Matheus Bandeira, entre outros, membro do Conselho de Administração da BR Distribuidora, ambos ex-CEOs de grandes organizações. Nosso encontro terá a duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês. Fiquem à vontade para enviar comentários, perguntas pelo nosso chat. Vamos procurar responder ao máximo, tá bom? E que todos tenham um bom proveito. Boa noite, Mário. Boa noite, Matheus. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Gostaria de começar com o Mário. Mário, conta para a gente um pouco da sua trajetória, que aqui é de praxe, no ICO Series, falar um pouco de trajetória de carreira. Muito bom, obrigado. Obrigado, pelo prazer estar com todos vocês aqui e espero que a gente possa ter um bom bate-papo. Bom, eu nasci no Brasil, me formei aqui em São Paulo em administração na FAAP e iniciei um estágio na Bayer, na indústria química. Tive a felicidade de, logo na sequência, ser uma oportunidade de fazer um curso na Alemanha, um curso ministrado pela Universidade de Colônia, junto dentro da empresa, e acabei ficando 9 anos na Alemanha. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer bastante a Europa e principalmente as culturas. Isso é uma coisa que me ajudou muito na minha carreira ao longo desses anos, entender como funciona, né, a cultura europeia. E acabei, depois de 9 anos, retornando ao Brasil. E acho que talvez aqui eu tive o meu passo mais importante na minha carreira. Eu era muito novo e acabei assumindo 2 divisões. E foi uma fase muito rica para mim. Também foi a primeira fase onde eu participei de um conselho. Eu lembro bem que o presidente do conselho, uma empresa americana, a Joint Venture, foi muito generoso comigo em me ensinar as boas práticas dentro de um conselho. Eu sou muito grato a ele desde então. Nessa época eu tinha um pouco mais de 30 anos, eu tinha vivido quase 1/3 da minha vida trabalhando na Bayer e decidi então mudar e fazer alguma coisa diferente e fui trabalhar na Rodia como vice-presidente da área têxtil. Um negócio que também tinha bastante intensivo mão de obra, várias unidades, desafios de custo, mas trazia consigo algo muito especial, que era o glamour da moda. Nós éramos os maiores patrocinadores do São Paulo Fashion Week, New York Fashion Week, então eu passei por um ambiente muito novo para mim, muito enriquecedor, e foi uma fase bem bacana. Passados 3, 4 anos, eu então assumi as áreas químicas da Rodia na América Latina, e aos 45 anos eu resolvi empreender, só que empreender com o dinheiro dos outros. Então eu fui convidado a começar um negócio na BP, completamente novo, um negócio de biocombustíveis, que eu faço há 10 anos, e tenho o privilégio hoje, e junto com o CEO, com o Giovanni Conso, a gente está participando de uma ambição muito grande, que é criar e desenvolver essa empresa com uma posição de líder no mercado. Hoje nós somos o 2º maior produtor de biocombustíveis na América Latina, no Brasil, e temos um desafio muito grande de trazer o que a gente chama de melhores práticas, né, de World Class Standards, para o setor agro, com tecnologia digital. Então, uma ambição e um desafio bem interessante. Hoje eu também sou vice-presidente da Câmara Britânica, sou do conselho do CTC, do Centro Tecnológico Canavieiro, sou do conselho da Única e também sou conselheiro de uma joint venture que nós temos junto com o Grupo Copersucar. Então, assim, com isso eu me mantenho ocupado e fico muito satisfeito aí em poder compartilhar do bate-papo hoje. Obrigado, Mário. A gente vai voltar a você daqui a pouquinho. Matheus Bandeira, a bola está contigo. Tá bom. Obrigado, Zé Augusto. Bom, eu sou gaúcho e comecei a carreira aqui no Rio Grande do Sul há 31 anos, 32 anos atrás. Eu me formei na cidade que eu nasci, em Pelotas. Na época, estudei análise de sistemas, tecnologia da informação,
dos primórdios da tecnologia de informação, quando, esses dias eu estava lembrando, não existia e-mail ainda. Não é que não tinha WhatsApp ou redes sociais, não tinha e-mail. E comecei a trabalhar muito cedo como analista de sistemas e logo depois de formado, aos 20 anos, eu mudei para São Paulo para trabalhar na IOSP, companhia IOSP na época. Fiquei alguns anos lá e retornei ao Rio Grande do Sul em 1993. Nada planejado, força das circunstâncias, eu acabei ingressando no setor público, na Secretaria da Fazenda, como um servidor público de carreira, influenciado pelo meu pai, que era da Fazenda. Nunca pensei em ser funcionário público na minha vida, mas acabei retornando para o Estado por conta das circunstâncias. E passei 6 anos que foram super interessantes, de muito aprendizado, tive a oportunidade de estudar fora, entender um pouco do processo orçamentário nos Estados Unidos, no estado de Nova York, em Albany, depois na Europa, na Itália. Me licenciei da Secretaria da Fazenda, passei um tempo na Companhia de Energia e eu decidi fazer uma mudança na carreira naquela época e decidi fazer um MBA. Então, eu me preparei, fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos em Wharton. No meio do caminho, fiz summer job em private equity, mas eu tinha uma vontade de ter uma experiência no governo federal. E, apesar de ter um convite na época para ficar na GP Investimentos, onde eu havia feito meu summer, eu decidi voltar e aceitar um convite do Marcos Lisboa, que era o então secretário de Política Econômica, no primeiro governo Lula, e tinha lá uma agenda de reformas microeconômicas super interessantes. Então, eu resolvi embarcar o que parecia uma insanidade depois de fazer o MBA e voltar ainda para o setor público. Aí, quando eu estava pronto para retornar ao setor privado, recebi um outro convite que eu também não pude recusar, que foi voltar para o meu estado e me juntar ao governo da Ieda Cruz, recém-eleita governadora. E eu passei 4 anos super intensos aí em diversas funções, 3 funções, na verdade. Eu fui o head do Tesouro Estadual, com cerca de 400 pessoas embaixo, então era uma função equivalente a um CEO, mas do Tesouro do Estado. Depois, secretário de Planejamento e Gestão, cuidando do orçamento do Estado, dos programas estruturantes. E naquela época a gente fez a abertura de capital do Banco do Rio Grande do Sul, do Banrisul. Eu fui para o conselho, eu já tinha posição de conselho desde 2007, mas ali eu fui para o conselho do banco e, na sequência, convidado também pela governadora para assumir o comando do banco. Fiquei o último ano, um pouco mais do que isso, tocando um programa de eficiência. A ideia dela era blindar o banco de interferências políticas. E ali eu estava pronto para encerrar a minha experiência no setor público. Depois desses 4 anos, eu recebi um convite para me juntar à Falcone, que era uma consultoria de gestão, na época chamada INDG, com o desafio de transformá-la numa partnership. Era uma empresa de 2 donos. E começar um processo de internacionalização. Então, foram outros 6 anos e meio aí de uma experiência super rica, enriquecedora para mim. A gente abriu escritório nos Estados Unidos, no México, começamos um processo verdadeiramente de internacionalização, recrutando gente fora do país. E em 2017, antes de acabar o meu mandato, eu acabei renunciando, junto com meus 2 principais sócios na consultoria. Nós nos conhecemos naquela época, né, Zé Augusto? Tive o privilégio de ter sessões de coaching contigo e aprender muito, mas nós resolvemos renunciar, uma renúncia coletiva, episódio que foi para mim também uma pós-graduação em governança. E decidi dar um tempo. Embora logo na sequência eu tivesse vários convites, eu resolvi, eu estava há 10 anos praticamente ininterruptos trabalhando, apenas em alguns anos eu tirei férias, estava longe da família, eu resolvi fazer um sabático. Eu não podia fazer um sabático tradicional, minha família estava aqui no Sul, eu acabei aceitando um convite que também pareceu um pouco insano na época, que era para me juntar ao Partido Novo e ajudar naquele período crítico que a gente viveu ali nas eleições de 2018. Me candidatei ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que foi um período sabático, verdadeiramente, um give back, mas uma experiência assim, completamente distinta de tudo que eu já havia feito. Nunca pensei em me candidatar a nada, mas algo que eu assim, guardo com muito orgulho, uma experiência super interessante. E, passada a eleição, eu pensei o que fazer e acabei decidindo manter o que eu já vinha fazendo, mesmo durante a minha passagem pela Falcone. Eu sempre mantive posições em conselho de administração de companhias de capital fechado, capital aberto, companhias de grande porte. E foi aí que eu aceitei um convite para ingressar no conselho de administração da BR, recém-privatizada no ano passado, depois de uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores. Eu sou também membro do conselho do Hospital Moinhos de Vento, que é um dos hospitais de referência do Brasil, aí está entre os 10 melhores da América Latina, e de uma outra incorporadora no estado de São Paulo. Então, tenho dedicado o meu tempo, hoje, a minha energia, a participar de conselhos de administração, e tem sido, para mim, muito interessante. Tem sido um desafio onde eu consigo dar uma contribuição e, ao mesmo tempo, continuo permanentemente aprendendo.
Parabéns a ambos pelas histórias aí bem escritas. Matheus, aproveitando que a bola está contigo, sentado na cadeira de conselheiro, né? Não na perspectiva do CEO, mas da perspectiva do conselho, como é que você está vendo esse contexto? E pensando assim, se vocês dois fossem CEOs hoje de alguma organização, qual seria, como é que você primeiro descreveria o contexto, pontos importantes de observação, e o que vocês estariam mais preocupados em fazer? Eu primeiro contigo, depois a gente passa a bola para o Mário. O contexto que a gente vive hoje, assim, de uma pandemia de coronavírus, que é algo absolutamente inédito, né? Não necessariamente apenas pelas razões da crise sanitária, mas a crise sanitária combinada com o nível de resposta dado pelos governos, pela maioria dos governos no mundo inteiro, com raras exceções, na minha opinião, com muitas medidas improvisadas, exageradas, desproporcionais. É a primeira vez na história recente que se faz uma quarentena com pessoas saudáveis, né? E isso, obviamente, tudo tem implicações das mais variadas, que vão assim, para além das questões de saúde, segurança, e que afetam a economia, a política, a geopolítica, e que traz muita incerteza. A gente ainda não sabe como vai sair da crise, a gente continua ainda na pandemia. Acho que todos acreditam que nós estamos mais para o final do que para o meio, ou do que para o início, pelo menos, mas sabe-se muito pouco ainda sobre o coronavírus. E isso traz muita incerteza e insegurança para as empresas e para as pessoas. Eu diria que, se eu estivesse sentado na cadeira de CEO hoje, e do ponto de vista de quem está no conselho, a nossa preocupação é exatamente essa, eu acho que o foco deveria ser, como no nosso caso, nos conselhos onde eu sento, o foco tem sido essencialmente dois. Um, cuidar das pessoas, né? E no fim do dia, a agenda do CEO é muito lidar com gente, cuidar de gente. Então, cuidar da saúde das pessoas. Da saúde das pessoas, dos empregados, diretos, indiretos, dos seus familiares. E, ao mesmo tempo, quer dizer, um segundo foco, cuidar da saúde financeira da companhia, porque se sem as pessoas a gente não tem companhia, sem saúde financeira, sem cuidar do caixa da companhia, a gente também não tem como cuidar das pessoas. Então, eu acho que esses seriam os dois principais focos de atenção, as duas prioridades. E, obviamente, no meio ainda da crise, tentar entender quais são os desdobramentos possíveis, as mudanças e como isso impacta a companhia, e tentar olhar o cenário de 2020, como é que a gente sai disso, né? Pensar todas as ações de proteção do caixa, de liquidez da companhia, porque, assim, por mais que a gente saiba muito pouco, uma coisa é certa: demanda de praticamente todas as empresas vai cair, a receita vai cair, as despesas, por enquanto, continuam todas lá no mesmo patamar, né? Então, tem que ter uma atenção especial para isso, entender quais são os reflexos disso no orçamento de 2020 e mais à frente, né? Hoje em dia, ainda não dá para fazer isso do ponto de vista de médio e longo prazo, mas dá para pensar o curto prazo. Legal. Obrigado, Matheus. Mário, como é que você vê aí dessa posição? Falando do contexto geral, primeiro, eu acho que é importante tratar isso com bastante humildade, né? Porque, de fato, ninguém com quem eu convivo e eu mesmo nunca vivi uma situação como essa, e é a primeira vez que nós estamos agindo e reagindo a todo esse contexto. Então, qualquer visão pré-estabelecida, ela acaba tendo pouco efeito aqui, porque realmente nós estamos vivendo algo com uma dimensão mundial, né, e com impactos em toda a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade. Então, algo nunca vivido. Então, do nosso lado, eu acho que, assim, eu sempre reitero isso, nós precisamos de muita humildade, né, no tratamento. Depois nós passamos por fases. Eu chamaria, assim, a primeira fase, que foi a fase de susto, onde as coisas iam acontecendo, e a gestão e também o conselho mais reagindo, né, e tentando entender os impactos. Eram muitas novidades. O Matheus e eu estávamos conversando agora há pouco, ainda antes da reunião, do nosso encontro, e as nossas reuniões de conselho, que eram mensais ou bimensais, no nosso caso, passaram a ser semanais, né, para a gente conseguir entender toda essa dinâmica. E aí depois passou pela fase de reação, onde as equipes conseguiram entender os impactos, passaram a definir planos de ação, começaram a medir a performance, né, dessas ações colocadas, e hoje nós já estamos, no nosso caso, já passando, que acho que é um papel importante também do Conselho, de olhar para frente.
entender as oportunidades. E nós já tivemos, no nosso caso, já a proposta de oportunidades que estão sendo trazidas para o Conselho. Parece um pouco acelerado frente à crise, nós estamos no meio da crise ainda, mas estão surgindo oportunidades, e eu acho que é importante a gente também balancear isso. Do ponto de vista do CEO, não poderia concordar mais com o Matheus, né? Tudo a ver com pessoas. Eu acho que, além de fazer a gestão dessa crise, o grande papel do gestor, do CEO, é a motivação, é a mobilização das equipes. Essa crise vai passar. E é importante como a gente passa por ela, né? E para que a gente possa realmente manter, reter os talentos e conseguir criar uma dinâmica, né, pujante dentro das organizações. Então, acho que o CEO está sendo muito demandado nessa fase, tentando garantir a transparência para cima, no caso do Conselho, garantindo a comunicação para suas equipes e, ao mesmo tempo, dando essa visão, né, uma perspectiva de melhora e de saída para que a gente possa não apenas olhar para o dia a dia, mas também ter uma perspectiva um pouco mais futura. E oportunidades estão surgindo. Legal, Mário, obrigado. Ambos dois falaram, né, no posicionamento. Eu perguntaria para os dois, aí fica à vontade, qual dos dois gostaria de responder primeiro? Assim, o que vocês esperariam, né, do ponto de vista, assim, se a gente falar assim, poxa, de atitude ou competência de um CEO nesse momento agora, que a gente está vivendo a crise toda, com relação às pessoas, frente ao potencial novo normal que vem aí. O que vocês, do ponto de vista de atitude, de reação, o que é que vocês gostariam de ver esse líder fazer? Eu posso começar? Eu diria que o papel do CEO e os temas-chave acabam não mudando, né? Mas algumas coisas se tornam talvez mais importantes por conta de todas as implicações da crise. No fim do dia, as pessoas, todas elas têm as suas angústias, as suas preocupações, as preocupações que afetam os seus familiares, as pessoas, boa parte delas, dependendo da empresa, cada empresa, cada caso é um caso, cada setor é um setor, e mesmo dentro dos mesmos setores, as empresas estão em estágios diferentes, mas, em boa medida, na maioria das empresas, tem muitas funções que acabam sendo desempenhadas com o trabalho à distância, as pessoas estão em casa, mas tem as preocupações dos seus familiares que também estão em casa, dos filhos, as escolas estão fechadas. Obviamente que isso acaba afetando o emocional, talvez o bem-estar das pessoas, e aí eu acho que o papel do CEO, o protagonismo do CEO, junto com a alta liderança da companhia, mostrar que há uma preocupação de fato da companhia com os seus colaboradores, né, de mostrar que há uma preocupação com a saúde, com a segurança, com o bem-estar, com o engajamento de todos, com o clima organizacional, eu acho que é fundamental. O CEO é sempre um agente de mudança, é um agente que, enfim, é o pastor da igreja que tem que rezar todo dia, diariamente, os valores, a cartilha dos valores, dos princípios e do propósito da companhia, né? Que eu acho que é muito importante nesse momento, que acaba sendo posto à prova, né? É sempre assim, o norte estratégico, o fio condutor da companhia, mas nos momentos de crise ele é colocado à prova. Eu acho que aí o papel do CEO de protagonista na defesa dos valores, ele é fundamental. Uma atenção de fato genuína com as pessoas, no sentido de ouvir as preocupações das pessoas e de elas saberem que estão sendo ouvidas. Eu acho que tudo isso é fundamental no trabalho do CEO. Obrigado, Matheus. Excelente. O que você vê, Mário? Eu ressaltaria, bom, primeiro que eu acho que poucas vezes eu vi um CEO tão demandado como agora, né? Os problemas, eles são multifaciais e realmente não existe uma única área que não esteja impactada ou esteja sofrendo mudanças muito importantes. Mas eu talvez ressaltaria dois aspectos aqui que me parecem muito importantes. O primeiro, um pouco alinhado com o que o Matheus falou, é gestão de pessoas. A capacidade de gerar o seu corpo de diretores e as equipes me parece algo muito importante nessa fase. E o segundo é o aspecto da inovação, né? Nós estamos numa mudança muito grande que requer mudanças estruturais, e a inovação, no sentido mais amplo,
para mim, algo que será muito demandado do CEO nos próximos meses. Eu acho que assim, a capacidade de se adaptar, de buscar novas formas de trabalhar. Todos nós temos histórias, né? E todos nós vivendo a capacidade de trabalhar de casa, algo que parecia inconcebível no passado, essa adaptação muito forte. E isso vai requerer de todos nós, conforme a gente segue, uma adaptação e uma capacidade de inovação muito grande. Eu acho que existe um elemento aqui muito forte que é a visão do consumidor, né? Como ele vai se posicionar a partir de agora. E eu acho que aqui existe uma oportunidade muito grande onde os CEOs vão ter que estar muito atentos. Legal. Uma pergunta que vem assim, que vocês falaram assim, pô, o CEO tem que fazer tanta coisa, né? E ele é a peça fundamental dentro de um momento de crise. A pergunta que eu faço para vocês, um pouco polêmica, é quem cuida do CEO, hein? É uma oportunidade, inclusive, para os conselhos de administração, né? Que também, de novo, cada caso é um caso, né? Tem formações completamente distintas. Mas, geralmente, nos conselhos existem experiências acumuladas que são complementares, geralmente nos temas importantes, nos temas-chave da empresa. E a função do CEO acaba sempre sendo, pelo menos eu senti isso em todas as vezes em que eu fui CEO, acaba, por mais participativa que seja a gestão, ela, no fim do dia, alguém tem que tomar decisão e ela é um pouco solitária. Então, acho que este é o momento onde o conselho de administração pode ajudar muito, porque, às vezes, o CEO precisa trocar ideias ou percepções sobre a crise, sobre uma determinada tomada de decisão, sobre um problema específico, e ele geralmente pode encontrar no conselho experiências passadas. Então, o Mário mencionou, na BR, por exemplo, a gente também aumentou a frequência das reuniões no primeiro momento, por 2 meses, por 60 dias, nós fizemos reuniões semanais, extraordinárias, né, para entender, ajudar, acompanhar o que estava acontecendo e nos colocar como coletivo à disposição do CEO. Eu acho que essa é uma forma de ajudar, de cuidar do CEO. Né? No Hospital Moinhos de Vento, onde eu também sou membro do conselho e sou membro da associação mantenedora do hospital, nós não fizemos reuniões com mais frequência, mas nós mantínhamos contato diário por WhatsApp, o que é uma forma também de manter aí a atualização sobre tudo que estava acontecendo dentro do hospital. Você quer falar alguma coisa, Mário? Não, eu só queria reforçar a questão. Eu acho que o conselho, que representa o interesse dos acionistas, mas também é o ponto focal com a gestão, tem um papel muito importante. O relacionamento entre o executivo e o conselho, ele se torna imprescindível num momento de crise como esse, né? Nós temos papéis diferentes, mas temos os mesmos interesses, né? Então, é muito importante que, para boa função e boa atuação, né, da equipe, que exista esse bom alinhamento. Por isso, da maior frequência, né, nas reuniões de conselho, garantir uma boa informação. Então, acho que isso foi algo que foi muito importante. Outra coisa que eu acho que ajuda muito, e para nós, no nosso caso, nós temos uma peculiaridade, eu sou o presidente executivo, então o CEO, no nosso caso, se reporta a mim, então eu tenho uma responsabilidade também de garantir o link com o conselho, mas eu acho que uma das coisas que eu queria comentar aqui para nós foi muito de grande ajuda para o CEO e para o conselho, foi que nós nos baseássemos nos valores da empresa, porque no meio de tantas mudanças, os valores da empresa continuavam sendo o norte de todos. Então, isso ajudou a balizar muitas das decisões e muitas das discussões, né? Então, não havia como não cuidar de pessoas se nós temos como um dos principais valores da empresa a segurança. Então, não existe como não cuidar e apoiar a sociedade com doações se respeito é um dos grandes valores. E eu acho que isso não só é algo que serve como um grande balizador, mas também é algo que, num futuro muito próximo, será cobrado da sociedade, será cobrado da comunidade e dos consumidores, né? Eu acho que é importante que a gente tenha essa visão. Isso foi alguma coisa que nos ajudou muito nas discussões, tanto do nível de management como a nível de conselho. Achei uma coisa que foi um norte bacana para que a gente pudesse se orientar. É fundamental isso que se me permite, José Augusto, comentar. Vontade. Que o Mário falou, porque
os valores são o fio condutor para a tomada de decisão numa companhia, né? E outro dia eu participei de um bate-papo com comitês de pessoas e alguém disse lá, eu não lembro exatamente quem foi, mas alguém disse o seguinte: estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos distintos. Para reforçar a ideia de que cada caso é um caso. No nosso caso da BR, por exemplo, a companhia foi recentemente privatizada e ela tinha uma cultura estatal e valores que reforçavam essa cultura estatal. E nós, na companhia, estamos num processo de transformação e discutindo exatamente isso, né? Visão da companhia, qual que é o propósito da companhia agora privada, que obviamente não pode ser só ganhar dinheiro e ter clientes. Cada vez mais as pessoas se preocupam e querem participar de uma grande organização que cuida das pessoas, da comunidade, do país, que tem um papel relevante para o país. E o propósito da companhia, eu acho que é o que pode mantê-la relevante ao longo do tempo. Então, nós estávamos justamente começando a fazer essa discussão. No meio veio a pandemia. Então, eu sinto falta disso, né? Porque é muito mais fácil para a pessoa, quando vai tomar uma decisão, a liderança da companhia, o CEO ou o N2, N3, e vai olhar para os valores da companhia e vai dizer: pô, será que o que eu estou fazendo está correto ou não? Isso está de acordo com os valores da companhia? E quando não tem isso, fica faltando alguma coisa. Então, acho que esse ponto que tu mencionaste é fundamental, realmente. E, assim, né, vocês dois, todos dois, estão shapeando os seus novos traços culturais, né? O Mário juntando duas empresas de culturas bem distintas e a BR transformando a sua cultura de uma empresa de capital mais estatal, de um comportamento estatal para o comportamento privado. Super interessante. Tem duas perguntas aqui, eu estou juntando numa só, da Soraya e do Eluar. Eles estão falando o seguinte: o papel dos recursos humanos nessa crise tem sido fundamental no apoio aos CEOs e comitês executivos? E estamos sendo bem demandados? O que vocês acham do papel dos recursos humanos nessa história toda? Eu vou escolher um. Vai lá, Mário, você que riu primeiro, Mário. Não, eu acho que muitas áreas estão sendo demandadas, né? Você tem a área de TI trabalhando a digitalização, mudando toda a nossa forma de trabalhar e tendo que reagir muito rápido. A área financeira, que foi a primeira a ser, entre aspas, agredida e tendo que trazer uma prontidão muito grande para garantir a liquidez. E a área de recursos humanos, sem dúvida, porque nós estamos, quando a gente fala de gestão de pessoas, que era o grande foco do CEO, ele precisa contar muito fortemente com o apoio da organização de recursos humanos. E aqui eu acho que tem algo muito maior e muito mais amplo do que nós cuidávamos no passado, onde a gente cuidava e tentava combinar competências com necessidades da organização. Aqui nós já estamos falando de saúde mental, da capacidade das equipes de trabalharem remotamente. Eu percebo, para mim, mas outros colegas, cada um reage diferente ao longo do processo. Alguns demonstram isso mais no início, outros ao longo do tempo. A gente sofre com o risco dos potenciais heróis, né, que não sofrem nada e ao longo do tempo acabam se desgastando. Então, eu acho que assim, a capacidade de recursos humanos de identificar esses sinais, de ajudar a liderança a passar por esse processo, me parece muito importante. E é um dos papéis onde, pelo menos do nosso lado, a gente conta muito com a expertise e a sensibilidade da equipe de recursos humanos. Eu diria, na mesma linha do Mário, né? Todas as áreas estão sendo demandadas, né? E realmente no início dessa pandemia, a área financeira foi a área que prioritariamente teve que olhar para o caixa e tentar entender o que vai acontecer com essa companhia, como é que essa crise vai nos afetar, vai nos impactar, como é que as decisões governamentais de fechar setores da economia vão trazer reflexos para as operações da companhia. A área comercial da companhia enfrentando problemas com receita e, ao mesmo tempo, com inadimplência, elevação de inadimplências, e como tratar isso. E, obviamente, que a área de recursos humanos, junto com a área de operações das companhias, cuidando dos protocolos de segurança, de saúde e da saúde mental das pessoas. Então, onde eu tenho participado, eu tenho visto a área de gente e gestão, como a gente chama agora na BR e em outras organizações, super demandada e trabalhando ativamente
em diversos aspectos aí da companhia. Então, mas não só na área de gente de gestão. Né? Sem dúvida, foi a pergunta. Uma coisa interessante aqui, a pergunta da Maria Macedo. Como é que vocês estão vendo as exigências que mudarão para o líder neste novo normal? Vocês já conseguem antever alguma mudança nos requerimentos da liderança no futuro próximo? Talvez um aspecto para o qual eu não tenho a resposta ainda, né? Quando a gente tem essa necessidade de exercitar a liderança de uma maneira tão intensa, porém ainda remotamente. Nós temos hoje uma dificuldade, nós já tínhamos uma dificuldade, nós temos, no caso da BP Mung, nós temos 11 unidades de produção, mais um escritório. Remotamente, assim, logisticamente bastante difícil acesso entre elas. Então, a presença, né, e a capacidade de, no nosso caso, de imprimir uma nova cultura era um desafio já bastante importante. E agora, remotamente, esse desafio se tornou ainda maior. Então, assim, a grande dúvida que eu tenho ainda como grande desafio é como que a gente pode estar próximo, ainda que distante, né? Como é que nós podemos garantir, liderar, por exemplo, né? Quando a gente fala de uma nova cultura, como é que a gente demonstra e exemplifica esses valores que a gente vê para o futuro. Então, eu acho que assim, nós ainda estamos diante de uma fase, na minha opinião, onde nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa distância e como, de uma maneira efetiva, exercitar essa liderança. Né? Você acredita, só um minutinho, Matheus, você acredita então que é possível? Tem uma pergunta da Ana Oliveira, Mário, que ela fala assim, vocês acreditam que essas empresas que estão shapeando os valores poderão continuar nesse processo mesmo à distância? Então, você está dizendo que sim, talvez um pouco mais devagar. Eu sou patologicamente otimista, então eu tenho certeza de que nós vamos conseguir fazer isso. Isso não é nenhuma propaganda, mas a Liège está nos ajudando no desenvolvimento dessa nova cultura, nessa joint venture. E está sendo um processo bastante intenso, né? Porque justamente nós nos deparamos com uma situação para a qual nós não estávamos preparados. Estamos nos adaptando. Eu acho que se a gente olhar para trás e no espaço de 3 meses, que é menos do que isso que a gente está vivendo essa crise, a nossa capacidade de adaptação foi muito forte, foi muito grande. Então, se a gente projetar isso mais 6 meses adiante, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir melhorar, aprimorar as ferramentas, a forma de se comunicar. Eu, pessoalmente, todos os calls que eu faço, eu ligo a câmera, eu quero ver as pessoas, eu quero ter, ainda que através do monitor, esse contato visual. Isso tem ajudado bastante. Super legal. Matheus, eu te interrompi aquela hora. Pode falar. Não, eu ia dizer que assim, os skills que eram chaves antes continuam sendo chaves. Mas também corroborando o que o Mário pontuou, a capacidade de reflexão estratégica passa a ser muito importante para entender. Quer dizer, a gente não sabe ainda o que vai mudar, qual será o novo normal. Né? Tu falaste o que vai ser importante nesse novo normal. É difícil saber. Tem algumas coisas que a gente já sabe que vão acontecer. Tem uma série de implicações do ponto de vista internacional. Vai acontecer muita coisa. O recrudescimento da guerra comercial da China com os Estados Unidos, reversão na globalização, essa coisa toda vai acabar afetando todo mundo, todos os mercados. Vai acabar afetando o Brasil. O fato de que os países, todos eles, sairão desta crise mais endividados porque precisaram se financiar com mais dívida para enfrentar o drama da pandemia, e por conta disso a gente muito provavelmente vai enfrentar uma recessão global, e isso vai afetar o nosso ambiente de negócio também, isso é um fato. Quer dizer, como que isso muda a vida das empresas aqui, o dilema dos CEOs, o Brasil vai sair dessa crise também muito mais endividado, com talvez 10% do PIB mais de dívida, por conta de todas as medidas que foram aprovadas recentemente, corretamente, para proteger o emprego, para dar crédito para as empresas, para dar renda mínima para as pessoas que estão desassistidas, os trabalhadores informais, autônomos, os desempregados, todos que foram proibidos de trabalhar com o fechamento da economia, e também o auxílio para os estados e municípios que viram tombar suas receitas por conta das suas próprias medidas. Quer dizer, tudo isso vai trazer um cenário mais difícil para a gente aqui no Brasil, para o ambiente de negócios do Brasil. A gente já está ouvindo conversas no Congresso Nacional sobre
recompor a base tributária, o que significa, além de mais dívida, que é mais imposto lá na frente, talvez mais impostos agora para um ambiente já fragilizado. O CEO tem que estar atento a tudo isso, né? Ao mesmo tempo que tem que estar atento às mudanças, essas transformações tecnológicas, as tendências que já estavam em curso, que foram aceleradas com a crise, não apenas a do home office, mas a maior penetração do e-commerce e tantas outras, e que trazem, como o Mário disse lá na fala inicial dele, oportunidades para muita gente, né? Como entender, como fazer a leitura de cenário, envolver todas as áreas da empresa para ver como a empresa pode se posicionar, revisitar o seu planejamento estratégico, o posicionamento da companhia e endereçar essas oportunidades, eu acho que é uma das exigências daqui para frente do CEO, da alta liderança da companhia como um todo, não só do CEO. Legal. Matheus, tem uma pergunta aqui para você começar a responder. Ó. Vocês acreditam que após a pandemia, a crise, as empresas irão rever seus valores que já estavam estabelecidos? De novo, né? Eu acho que a gente estava falando disso, propósito e valores antes. O propósito é a razão de ser da empresa. E os valores é que moldam a cultura empresarial, através da qual ela vai perseguir aquele objetivo maior. Talvez... Pensa geral, assim, né? No mercado geral. Será que a crise vai afetar a ponto de se rever valores? Talvez sim. Depende da empresa e dos valores que ela tem hoje, né? Aquelas que têm valores mais ligados com as pessoas, talvez já tenham isso na sua cultura empresarial. Mas é provável que sim. Eu não sei dizer. Eu não sou, embora eu seja otimista, Mário, também, eu não sou otimista a ponto de imaginar que a gente vai sair dessa crise mais solidário, que vamos mudar. Eu não acredito nessas coisas. Mas eu acho que as empresas que souberem ler este novo normal, este novo cenário, entenderem que parte do propósito da companhia deve ser ter uma participação relevante e uma contribuição para o país, para a comunidade onde ela atua, e isto deve necessariamente estar refletido nos seus valores, eu acho que essas vão aproveitar melhor o aprendizado dessa crise. Eu acho, Zé Augusto, se você me permitir, eu acho que todos nós temos exemplos de empresas que têm uma atuação extraordinária, né, do ponto de vista de sociedade, mas mesmo sem perder o foco na sua lucratividade. E eu acredito que todos nós tenhamos alguns exemplos de empresas que foram uma grande decepção nessa história mais recente, onde valores importantes foram deixados de lado em pró de algum interesse que talvez não seja visto de uma maneira tão positiva pelo consumidor ou pela sociedade. Para nós, isso tem sido, a definição e seguir os valores tem sido uma ajuda. Mas, voltando para a pergunta, eu acredito que algumas empresas sairão desse processo com a sua imagem talvez denegrida e terão, sim, que rever o seu posicionamento. E, a partir daí, talvez alguns de seus valores. E aí entra a humildade que você falou, né? Ter a humildade é ser capaz de se questionar, né? Super legal. Uma pergunta aqui da Maria. Vocês acham ou percebem que esta crise achatou a pirâmide decisória da empresa? Interessante quando se faz um papel paralelo com a educação. Antes você precisava de milhares de professores para dar aula. Hoje você precisa de 1 ou 2. Grava a aula e distribui. Pelo menos na rede pública, né? Será que algo parecido está acontecendo dentro das organizações? Quando o CEO consegue falar diretamente com todos os funcionários? Eu diria que não. Ele consegue falar com todos e já conseguia antes. Se ele utilizasse os canais de comunicação que já estão disponíveis há mais tempo, ele poderia fazer isso. E é importante. Eu acho que o CEO, como disse o Mário de novo, mostrar a cara nesse momento, porque as pessoas querem enxergar na voz da liderança da companhia a segurança, a firmeza nos propósitos. Acho que isso é importante. Mas eu diria que não achatou. Eu diria que a gente continua... O span of control das organizações vai continuar não muito diferente do que era antes, eu acredito. Até porque a gente ainda não sabe, tem muitas organizações que têm muitas áreas que vão poder
de fato, consolidar o modelo de home office. Mas tem muitas empresas onde o core da companhia está na linha de frente, né? Não tem como fazer. No nosso caso, as pessoas que trabalham na BR, por exemplo, para usar o caso da BR, boa parte delas estão na linha de frente. Tem uma turma grande de escritório, essas, em alguma medida, muitas das funções podem ser desempenhadas no home office, mas elas precisam estar agrupadas com lideranças que tenham responsabilidade por determinadas iniciativas, projetos, enfim, e tem um número máximo ali, ótimo, que cabe na liderança, né? Então, acho que o span of control não muda muito. Enfim, é só uma percepção aqui, baseado nas empresas com as quais eu tenho tido experiência hoje. Eu também não vejo necessariamente um achatamento. Eu acho que dois elementos aqui. A comunicação, ela claramente tomou uma outra dimensão. Uma crise sempre tende a aglutinar e agrupar pessoas em torno de um mesmo propósito, né? Isso claramente acontece. O que eu vejo, talvez, e que pode ter um impacto, e algo que segue em paralelo, mas convive no mesmo espaço, é a digitalização. É uma outra forma de trabalhar que também influencia. E isso, sim, pode levar a uma capacidade de um gestor poder ter um span of control diferente do que ele tem hoje. Isso talvez eu veja acontecer, mas eu concordo com o Matheus, o simples fato de a gente estar passando por essa crise não necessariamente tire layers da organização, né? Eu não vejo isso acontecer também. Então, você tocou agora em duas perguntas aqui. Tem uma que é assim, do André. Qual a importância da estratégia digital no pós-Covid e como isso norteará as relações da empresa com os stakeholders? E tem uma outra que você tateia aí, Mário, que eu acho que ela é importante desmistificar um pouco, do Antônio José. Quando vocês falam em mudanças estruturais, que sem dúvida serão e são necessárias, pergunto, seria grandes reestruturações, e isso significa redução ou adaptação das empresas ao novo cenário, traduzindo em demissões e fechamentos de unidade? Isso é correto? É a pergunta dele. Talvez, se me permitir, Matheus, começar, na parte da digitalização, eu vejo que essa é uma tendência, e no nosso setor, onde nós temos atividade agrícola, é transformacional. O que a gente viveu nos últimos 5 anos é algo impressionante mesmo. A capacidade, exemplos como pessoas no campo medindo falhas de plantio, e hoje você pega um drone em 15 minutos, você pega milhares de hectares. Então, assim, a capacidade tecnológica, né, e as oportunidades que se criaram são muito grandes. E o Brasil tem uma oportunidade nesse campo que é gigantesca. Eu acho que, na mesma linha, uma parte dessas tecnologias, por conta do distanciamento, por conta da forma desse novo normal que a gente estava se referindo, elas talvez possam ser adaptadas. E aí sim, mas são, na minha visão, duas coisas em paralelo que, em decorrência desse evento, possam se confundir, né? E sim, eu acredito que novas formas de trabalhar, através da digitalização, ocorrerão, né? Algumas delas talvez aceleradas por conta dessa crise. A segunda pergunta, que é a questão de fechamento de plantas, desligamentos, eu acho que isso está muito ligado a cada setor. Eu costumo dizer que, no passado, as crises eram punitivas com empresas que tinham uma gestão talvez menos eficiente. Nesse caso, não, né? Então, se a gente pegar a aviação, independente da sua performance, todo o setor teve uma queda abrupta. Nós, na BP, temos negócios com distribuição de combustível de aviação e distribuímos hoje uma fração do que nós fazíamos no passado, ainda que tivéssemos uma das melhores performances. Então, são questões que impactam a BR também, né? Então, são questões que transcendem performance e são estruturais, né? E que vão requerer e vão exigir do CEO medidas para que ele consiga encontrar o equilíbrio, né? Eu diria também que o Brasil tem enormes lacunas de produtividade. A produtividade no Brasil, de uma forma geral, está estagnada há muito tempo. E isso
pela combinação, talvez, de dois fatores, da falta de investimento em tecnologia e da educação do nível de qualificação média do trabalhador brasileiro. Então, a digitalização, que é um processo em curso e vai alcançar todos os segmentos, sem exceção, em maior ou menor grau, mais rápido ou de forma mais lenta, mas vai alcançar todos e vai ser transformacional, eu acho que ela pode levar, sim, a uma melhoria de produtividade e dispensa de funcionários. Mas isso depende da organização. De novo, cada caso é um caso, mas seguramente vai haver. Agora, a gente vai assistir a um nível de desemprego muito mais elevado por força das medidas que foram adotadas, por força das quarentenas forçadas, do isolamento horizontal, num primeiro momento, e do enfraquecimento das empresas, dos negócios, muito maior do que a gente pode vir a assistir por conta da digitalização de processos, pelo menos nos próximos anos. Agora, não tenho dúvida que ela virá com força, será transformacional em todos os setores, inclusive no setor de saúde, que, paradoxalmente, vai sofrer muito. A gente falava antes do começo desse bate-papo, paradoxalmente vai sofrer. Quer dizer, paradoxalmente porque a gente está falando de uma crise sanitária e os países dependem muito da capacidade do sistema de saúde privado, inclusive, para reforçar as deficiências do sistema público. E o setor do sistema de saúde privado vai sofrer muito com essa crise e vai acabar demitindo. Grandes hospitais de referência já estão fazendo o seu dever de casa para poder enfrentar esse novo normal, no caso dos hospitais, que vem pela frente com muito menos demanda por outros serviços que não sejam serviços ligados à pandemia, né? Então, tem hospitais aí reduzindo o número de leitos, dispensando pessoas, e não tem nada a ver com a digitalização. Mas, enfim, no médio prazo, seguramente, eu acho que a introdução de tecnologia nos processos, nos diferentes modelos de negócio, vai acabar nos levando a uma melhoria da produtividade e a redução de postos de trabalho nessas empresas. Uma pergunta da Túlia. Vocês visualizam nas agendas dos boards o tema sustentabilidade aumentar de importância pós-pandemia ou não? Eu creio que sim, né? Eu acho que essas são agendas que já estavam postas, a do meio ambiente. O Mário pode falar muito melhor disso, porque também atua há muito tempo num setor de energias renováveis, redução dos combustíveis fósseis. Eu acho que o tema do meio ambiente é um dos temas que vai ganhar força no pós-pandemia, seguramente, entre outros. Pois é, eu acho que o que essa pandemia trouxe de bom foi esse foco em saúde, né? Se a gente falar da qualidade do ar, onde biocombustíveis tem um papel muito importante. E a gente tem que ficar muito atento à demanda da sociedade e ao que os clientes estão pedindo, né? Existe algo transformacional, a gente nota isso em todos os continentes. A reboque dessa pandemia veio uma consciência ambiental muito maior. Todos nós já vimos cenas, né, assim, da Baía de Guanabara com água transparente, né, então, cenas que a gente nunca imaginou ver no futuro próximo, assim. Então, eu acredito, sim, que a sociedade está se mobilizando e, para atender essa demanda, sim, a agenda de sustentabilidade passa a ter um papel importante. Então, a Better Governance fez uma reportagem interessante recentemente e mostrou que os conselhos ainda gastavam quase 46% do seu tempo olhando no retrovisor, né? Olhando o que aconteceu, em vez de olhar para frente, que é o seu papel prioritário. Então, eu acho que sim, no conselho nós temos que estar atento para as oportunidades futuras e o capítulo sustentabilidade, né? Que faz jus a uma demanda crescente da sociedade, mas dos nossos clientes, é algo que tem que ter o seu espaço muito bem desenhado e uma relevância muito importante, na minha opinião, daqui para frente. Super legal, Mário. Tem uma pergunta aqui interessante. O Matheus, o Bruno está te mandando feliz aniversário aqui, ó. Fala, Bruno, foi ontem. Obrigado, Bruno, foi ontem. A pandemia pode trazer uma onda de fusões e aquisições? O que vocês acham?
eu acho que vão surgir muitas oportunidades. Eu só queria complementar o ponto que o Mário falou agora. Eu concordo em gênero, número e grau que os conselhos deveriam ter uma agenda de olhar para frente. Essa é a mais importante. O papel do conselho é exatamente esse. Direcionamento estratégico da companhia, supervisão do management, mas direcionamento estratégico. Agora, passada a crise, a gente não deveria perder a oportunidade. No Brasil, quer dizer, pelo menos o setor público é pródigo em perder oportunidades. Tem uma frase famosa do Roberto Campos que é: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Mas a gente deveria fazer uma reflexão olhando para trás para tentar evitar os erros, entender como que numa nova eventual pandemia a gente possa estar mais preparado. Eu acho que, do ponto de vista do conselho, também da governança da companhia, olhar um pouco para trás para tentar aprender, tirar lições dos erros ou da falta de preparo, eu acho que é importante para a gente também pensar para frente. Sobre a pergunta, eu creio que sim, porque seguramente a gente vai ver empresas muito mais fragilizadas. Tem diversos setores onde o nível de alavancagem já subiu muito rápido, e talvez a retomada não seja numa velocidade suficiente para salvar as empresas que não estavam com boa liquidez. Então, eu acho que em diversos setores vão aparecer muitas oportunidades de consolidação. Acho que depende muito de cada setor, mas eu concordo com o Matheus. Eu acho que nós vamos ver um processo de consolidação bastante importante nos próximos anos, né? Isso tende uma mudança tão drástica como nós vivemos, e a capacidade de reação de cada empresa vai acabar criando um distanciamento competitivo entre as empresas, e com isso vai gerar muitas oportunidades. Pessoalmente, estou muito otimista com o futuro, porque essas oportunidades vão surgir, e por isso que eu coloco um peso e uma responsabilidade muito grande para o Conselho aqui, de realmente manter uma agenda, né, para o futuro, de identificar qual é o nível de invenção, né, e de inovação que é necessário ser criado para que a gente realmente se posicione de maneira estratégica nesse futuro. Então, vão haver muitas oportunidades. Nada melhor do que tantas mudanças, né, e um ambiente de tanta transformação para criar oportunidades futuras. Legal, Mário. Uma pergunta aqui que a gente já vai caminhando para fechar. Pergunta da Alessandra, né? Uma pergunta bastante profunda. De uma maneira geral, quais foram os grandes aprendizados para o board e para o management até aqui? O que precisa ser mantido e aprimorado na retomada? As perguntas profundas trazem um silêncio profundo, né? Mas é só para esquentar. Fala, Matheus. Não, eu ia dizer que essa é uma reflexão que a gente ainda não fez, mas que nós já discutimos no Conselho, tanto no Conselho da BR, como no caso do Conselho do Hospital Moinhos de Vento. São reflexões que a gente precisa fazer. São reflexões profundas. Então, eu não tenho ainda muita convicção sobre o que, seguramente, algo que nas duas, nesse caso, nas duas empresas, no hospital, na BR, nos deixou confortável, foi uma situação de boa liquidez, né? Caixa, nessa circunstância, né, cash is king. Então, se nós não tivéssemos uma boa posição de caixa nessas duas instituições, nós não teríamos tido fôlego para fazer a travessia. E a gente ainda não sabe quando é que ela vai acabar, quando é que a pandemia vai acabar. Mas nos dois casos, esse fator foi fundamental para dar conforto e poder pensar com calma, inclusive agora vamos cuidar das pessoas, ou vamos ver quais são os impactos, os demais impactos na companhia. Mas eu acho que esse é um aprendizado importante. Uma boa liquidez de caixa é algo a ser preservado, cada vez será mais importante. É requisito. Mário, alguma consideração? Um aprendizado para mim nessa fase lógico que empresas têm composições acionárias distintas, muitas vezes com conflitos, mas uma reflexão e um aprendizado para mim foi que o alinhamento e um bom relacionamento que passa por transparência, por confiança entre sócios, conselho e management ajuda muito numa fase como essa.
né? Eu fico imaginando tendo que viver com todos os problemas que a gente enfrentou, então não tinha, vinha de todos os lados, e ainda os conflitos a dificuldade de relacionamento. Então, o conselho que fica no meio, né, eu acho que se preparar para o futuro, no sentido de manter e estabelecer um bom relacionamento, né, garantir a transparência, eu acho que é muito importante. Lógico que depende da situação e às vezes isso não é possível, apesar de desejável, mas no nosso caso isso se provou de muita eficiência. A gente conseguiu ganhar muito e ao final, voltando à pergunta do apoio, quem apoia o CEO, né? Foram tanto shareholders como o board conseguiram, o conselho conseguiram dar o apoio e depositaram a confiança em algumas ações que eram sendo tomadas sem saber ainda se ia dar certo ou não, porque era tudo ainda muito novo. Então, eu acho que uma reflexão para mim, como presidente do conselho, é trabalhar, continuar trabalhando nesse bom relacionamento, se preparando para dias piores, né? Super legal. Tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer, super importante, que ela quer um conselho de vocês, a Soraya. Como vocês enxergam a representatividade das mulheres nos conselhos de administração e quais as dicas vocês dariam para quem quer ingressar em conselhos? Essa pergunta é boa. É muito boa. Representatividade muito baixa, não é? Em todos os conselhos dos quais eu participo ou participei, representatividade muito baixa. Na BR, num conselho de 9 pessoas, tem apenas uma mulher. No conselho do Hospital Moinhos de Vento, nós temos uma nova integrante agora, a mulher é a primeira. De uma forma geral, olhando os números, eu recentemente olhei pesquisas, uma muito completa da Spencer Stuart, e a representatividade ainda é muito baixa. Não acho que há preconceito algum. Acho que é reflexo, talvez, do passado, onde a carreira talvez não tenha levado a isso, né? Dicas fazer uma boa trajetória como executiva e buscar formação, que eu acho que é importante, né? Formação para o conselho, a atuação do conselho, ela pode ser, obviamente, o aprendizado pode vir da prática, mas a formação, e tem várias instituições aí que trabalham com isso, eu acho que ela é fundamental e pode acelerar esse tipo de oportunidade. Eu não poderia concordar mais. Eu acho realmente uma pena o estágio que nós nos encontramos ainda hoje, né? A falta de representatividade, a falta de uma diversidade de visões, ela faz muito falta nesse contexto, né? E com certeza, mesmo num momento de crise, ter outras perspectivas seria de grande ajuda. É um trabalho que nós temos que fazer e está pela frente ainda. Eu sou terminantemente contra cotas, eu acho que é depreciar o trabalho e a qualidade de profissionais, eu acho que não é por aí, mas nós temos que, com maior consciência, trabalharmos muito para que isso mude. É algo que talvez esteja desproporcional ainda com relação ao management. No management, a gente já vê uma proporção muito maior de lideranças femininas e isso tem que ser transposto agora para os conselhos também. A dica é, em primeiro lugar, como o Matheus falou, estar bem preparado. Em segundo, expressar essa vontade, né? Demonstrar o interesse e começar a trabalhar numa trajetória para se posicionar como um conselheiro, né? Eu acho que, então, às vezes, uma mentoria é algo que acaba ajudando bastante na construção, né? Buscar alguém que já esteja no conselho como mentor e, a partir daí, baseado numa boa formação e experiência, conseguir ir se posicionando. Muito obrigado, meus senhores. 2 minutinhos, fechando. Considerações finais, rapidamente, de cada um. Uma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está liderando a empresa como CEO, quem está gerindo unidades de negócio e para executivos em geral. Mensagem do conselho. Eu diria que, para quem está liderando organizações, voltando um pouco ao que a gente falou, buscar proximidade com os conselhos de administração. Quando há alinhamento, eu acho que o conselho pode ser seguramente um ponto de apoio para o CEO, que acaba sempre tomando decisões solidárias, pode buscar uma experiência dos conselheiros ou do órgão colegiado, um apoio para decisões mais difíceis. E eu também sou otimista
no longo prazo, Mário. Mas no curto prazo eu sou um pouquinho pessimista. Eu acho que a situação ainda pode piorar um pouquinho antes de começar a melhorar. Mas no médio e longo prazo eu sou otimista, né? Como dizia o Joelmir Betting naquela frase famosa dele, eu gosto muito, não sei o que vem pela frente, só espero que venha pela frente. Então, torcendo aí para que a gente saia logo dessa crise aí e possa voltar para um novo normal, seja ele qual for, e aprender um pouco com ela para sair melhor disso. Obrigado, Matheus. Eu deixaria como sugestão, com toda a humildade, né? Porque eu acho que assim, o importante é não haver heróis, né? Assim, o CEO não tem a postura de herói. Fazer uma reflexão de quais são os seus hobbies, quais são suas válvulas de escape, porque ele será muito demandado. E aí, de novo, eu concordo com o Matheus, assim, o futuro próximo vai exigir muito e CEOs são doadores de sangue o tempo todo, estão sempre doando sangue e energia, e as equipes vão precisar de muito mais energia ainda para o futuro. Então, eu acho que assim, é importante que ele encontre o seu equilíbrio, né, mental e também de saúde, para que ele tenha essa energia, porque ele ainda tem mais da metade da maratona pela frente, então ele vai ter que realmente se posicionar de maneira sólida para trazer e poder motivar as equipes, né, nessa segunda metade agora da crise. Então, acho que é bem importante essa consciência, né, física, corporal, mental, para se posicionar e capturar essa energia que é necessária. Senhores e participantes, muito obrigado por todos estarem aqui conosco. Um agradecimento especial para o Matheus e para o Mário. Uma conversa de alto nível, das áreas mais sensíveis e estratégicas da organização, uma conversa que raramente a gente encontra disponível, para que a gente possa tirar as dúvidas e esclarecer. Muito obrigado aí, em nome da LHH. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado, Mário. Obrigado. Tchau, Matheus. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado a todos, viu? Tchau, tchau. Bom.